convido os queridos a ficar de pé, para juntos essa noite bendizemos ao Senhor, porque verdadeiramente Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu creio que esse tempo é o tempo do despertar do Senhor nas nossas vidas. Em muitas áreas o Senhor está trazendo um despertar, e Deus vai fazer grandes coisas nesse tempo. Você separou esse tempo para buscar esse despertamento. Deus vai falar com você, Deus vai ecoar a voz dele ao teu coração. Então permita ao Espírito Santo trabalhar completamente na sua vida, sem reservas. Diga: eu entrego tudo ao Senhor, entrego tudo, meu coração, minha vida. Esteja disponível para Deus falar e fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Levante suas mãos aos céus. De Pai, nós te damos graças, te bendizemos por essa noite, por esse início de campanha, Pai, dessa semana do despertar. Nós cremos, Pai, que assim como ecoou no meu coração essa palavra, Pai, o Senhor vai ecoar a tua voz para despertar as vidas, porque eis o tempo do Senhor para nós, eis um novo tempo, eis aí os dias que nós estamos vivendo, e o Senhor nos dá um chamado, um chamamento, e essa convicção tem que ser gerada dentro de nós, Pai. Desperta-nos essa noite, no nome de Jesus, amém. Já cumprimentou alguém aí perto de você? Deu uma boa noite para essa pessoa linda, maravilhosa? Não conhece? Pergunte o nome. Eu quero aqui já convidar o pastor Walter Júnior, meu amigo Juninho, para estar aqui conosco. Glória a Deus. Privilégio tê-lo aqui conosco, também com a pastora Raquel, Rebeca está ali, sua filha, e toda essa casa do Jardim Nova Suíça. Sejam bem-vindos a essa casa. Quantos são daqui do Nova Suíça que estão aqui juntos também? Sejam bem-vindos a essa casa, que Deus abençoe vocês. E eu já quero passar a palavra ao pastor Juninho, que vai estar ministrando aqui conosco, e Deus vai nos abençoar mais uma vez, amém? Recebam com um aplauso o servo de Deus, por gentileza. Mais forte para Jesus. Mais forte mesmo, porque Ele é digno. Glórias a Deus por esse tempo. Cumprimento os irmãos, dizendo aqui boa noite, paz seja convosco. Me sinto honrado e privilegiado poder estar aqui, reunido com os irmãos, porque sempre quando o povo de Deus se reúne, o céu se abre. A gente sabe como começa, mas a gente não sabe como que termina, porque Deus começa a mover grandes coisas. E quero agradecer aqui todo o Ministério do Louvor, parte dele. Obrigado, Jean. Que bom estarmos aqui, queridos. É sempre um prazer. Eu não estou sozinho, queridos. Também estou acompanhado dessa moça linda que é minha esposa, a pastora Raquel. Convidar ela para vir aqui, porque ela vai conduzir o louvor junto com os irmãos. Estou com a minha filha também, nossa filha Rebeca, é a psicóloga da nossa casa, da nossa família. Filha, o Pai te ama, você sabe disso. E nós vivemos milagres, irmãos. Nós somos uma família que tem vivido milagres. Tem sido um tempo novo nas nossas vidas, e o desejo do nosso coração é que esse tempo, pastor Leandro, pastora Paula, que essa semana seja uma semana marcante na vida de cada família, sobre esta casa e sobre esse ambiente. Antes de tudo, eu quero convidar você a levantar as suas mãos aos céus, e você pode também levantar a sua voz e agradecer ao Senhor pela fidelidade e bondade que só Ele tem. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nada e ninguém se compara ao Senhor. Nós viemos aqui porque nós entendemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, Espírito Santo, libera nessa noite um tempo novo. Libera sobre cada vida, família aqui, Senhor, um novo estágio, um novo florescer, crescer, frutificar. E toda honra, glória e louvor nós vamos entregar a Ti. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe cada expressão de palavra, recebe cada som, Senhor Deus, dos acordes do teclado, recebe a condução do contrabaixo, o solo da guitarra.
mais uma parte do corpo de Cristo, alguns rostinhos conhecidos, outros novos, mas que nós temos o prazer de poder adorar e celebrar ao Senhor junto com vocês, amém? Que seja mesmo uma noite profética, não apenas hoje, mas em todos os dias desta campanha abençoada para a glória do Senhor. Que todos os dias você venha para este lugar com o coração aberto, porque o Senhor quer falar conosco. O Senhor tem palavras para liberar nesta campanha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Esteja mesmo disposto para receber, porque com certeza o Senhor vai dar instruções poderosas que podem transformar toda a tua vida para decisões importantes que você vai precisar tomar. Mas como o Espírito Santo é lindo e Ele é maravilhoso, Ele vem com a instrução antecipada, para que quando você tenha que tomar uma decisão, isso já esteja muito claro no teu coração, que Ele dê mesmo sabedoria e discernimento do céu, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, amém? Você pode levantar as suas mãos aos céus. Senhor, nós entregamos este culto a Ti, toda a adoração, todo louvor Te pertence. Nós não estamos aqui por causa de ninguém, a não ser por causa do Senhor. O Senhor é o motivo, o Senhor é a razão, aleluia, e a Ti nós entregamos toda a glória. Fala neste lugar, Espírito Santo, se revela aos nossos corações, e que toda voz contrária à palavra do Senhor se cale pelo poder do nome de Jesus, e que só a voz poderosa do Senhor se manifeste neste lugar. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor, que você adore ao Senhor com todo o teu entendimento, com inteligência. Aleluia! Nós Te adoramos, Senhor, e entregamos a Ti o nosso louvor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o nosso Deus. Oh, Quem é como aleluia. Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Aleluia. Só Ele é. Só Ele é. Aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Faça essa declaração ao Senhor. Jesus? Nós Te reconhecemos. Não há Nós Te reconhecemos, Jesus. além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há, não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, e a Tua presença
Contemplar
Se só o Senhor é quem tem palavras de vida eterna, para onde nós podemos correr, aonde nós podemos nos abrigar? Se só o Senhor tem vida, se só o Senhor é a vida. Aleluia, Jesus. Nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós nos rendemos, Senhor, diante de Ti, com tudo que temos e com tudo que somos. Aleluia. Prostramos o nosso coração em reconhecimento, em adoração, em louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações
quebradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Nós declaramos o teu nome neste lugar, Senhor. Nós declaramos o nome de Jesus nesta noite, aleluia. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos bem altas e levante as suas mãos em direção à tua casa. Localiza aí onde está a tua casa, em qual direção. E você vai liberar uma palavra agora sobre a tua família, sobre o teu lar. Tem alguém doente? Nós declaramos cura. Tem alguém que precisa de libertação? Nós declaramos libertação. Senhor, alcança as famílias agora. O teu nome é poderoso. Pro teu nome não tem distância, não tem limites. E nesta hora, Senhor, nós declaramos as famílias sendo alcançadas pelo Senhor, cadeias sendo quebradas, prisões sendo abertas, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, os maridos, alcança, Senhor, as esposas, alcança os filhos, traz mesmo, Senhor, libertação, em nome de Jesus. Vai declarando o nome de Jesus sobre situações contrárias, situações contrárias à palavra do Senhor. Vai declarando vida, vai declarando o nome de Jesus, vai declarando o nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Nós cremos e é por isso que nós declaramos e confessamos, Jesus, o teu nome, que é poderoso e acima de todos e de tudo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Obrigada, Jesus, obrigada, porque no Senhor nós podemos confiar. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor, a um Deus fiel, a um Deus santo. Aleluia, aleluia. O inimigo deita laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai.
tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Glória absoluta, Jesus. Reina para sempre. Te adoramos, Senhor. Reina para sempre. The Lord is say for God to hear them say, man. The God the Lord for God to hear. We got the Lord my for God to hear. The Son God the Lamb I am. As minhas vestes brancas God the Lord my sin. esperando, vamos dançar. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor. As minhas vestes brancas, estou só te esperando, Rei. Vamos dançar. Aleluia, Jesus. Diga ao Senhor que você o ama, querido. Diga ao Senhor que a sua vida é dele. Diga ao Senhor que tudo que você é, tudo que você representa, tudo que carrega o teu nome, o teu sobrenome, você consagra ao Senhor. Consagramos a Ti, Jesus, nossas vidas. Agora, Espírito Santo, trata conosco e gera a vida que só o Senhor pode gerar. Diremos sim a Tua doce voz, no nome bendito de Jesus. Diga um amém, queridos. Diga assim esteja. Diga bem forte: glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. Vou pedir que você gentilmente tome o teu assento, por favor. Fique à vontade. Gente, como é gostoso adorar a Deus junto de vocês, hein? Eu me sinto privilegiado. Sempre um prazer. Quero servi-los com a palavra e no final a gente vai cantar, combinado? Então vocês fiquem prontos aí. Oh, meus irmãos, que tempo precioso é esse que o Senhor tem nos permitido estarmos aqui. Eu cresci na igreja do Evangelho Quadrangular. De 7 para 8 anos de idade foi o período que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não imaginava como seria bom isso. Eu não fazia ideia que servir a Cristo era tão maravilhoso. E foi nessa igreja que eu fui curado, desenganado pela medicina. Foi nessa igreja que eu conheci essa moça linda que é minha esposa.
Foi nessa igreja que nós nos casamos, foi nessa igreja que nós ganhamos a nossa filha. Foi nessa igreja que nós temos vivido tantos milagres. Eu estou dizendo tudo isso para que o teu coração vai se aquecendo aí, para você entender que há um tempo novo da parte do Senhor para as nossas vidas, amém, queridos? E Deus tem coisas maravilhosas para realizar nesse ambiente, nessa casa, nesse período, não só no período de campanha. Isso aqui é um tempo de despertar mesmo. Que bom que Deus colocou isso no coração desses amados pastores, viu? Estar atento à doce voz do Senhor é sempre bom ler, porque traz o despertar mesmo. Sabe, queridos, cristianismo definitivamente não é um grupo de pessoas clamando, orando, e desculpe aqui a clareza ou até a grosseria que às vezes pode soar, mas cristianismo não é um grupo de pessoas que se reúne e começa a pedir, e Deus e seus anjos têm que correr para resolver os nossos problemas e os nossos BOs. Não é assim que funciona. Cristianismo é um novo estilo de vida a partir do novo nascimento. Cristianismo é relacionamento com Deus. Eu confesso para os irmãos que a minha vida foi transformada quando eu entendi que cristianismo não era fazer as coisas para Deus, e sim fazer as coisas com Deus. Tem uma diferença muito grande nisso tudo. Tem uma diferença muito grande em a gente fazer as coisas para Ele e fazer com Ele. Deus não quer mais que nós temos essa correria de fazer para Ele, mas fazer com Ele. Amém, querido? Fazer junto com Ele é melhor. Fazer para Ele é religião, mas fazer com Ele é relacionamento. Aí fica mais estreito, fica mais de perto, fica mais gostoso. Que a sua vida seja permeada por essa verdade. Há uma transição quando Jesus Cristo estabelece o reino dos céus, e a ressurreição marca definitivamente o início desse novo tempo, desse despertar da parte de Deus para conosco, quando Deus muda o formato do relacionamento do homem com Ele. Na minha opinião, a maior dificuldade que nós enfrentamos é essa transição da igreja, da velha aliança para a nova. Isso é a minha percepção. Sou estudante de teologia já há muitos anos, eu gosto de estudar a palavra. Na minha percepção, a maior dificuldade nossa, da igreja, é entender a transição da velha aliança para a nova aliança. E Atos capítulo 2, verso 42, a igreja primitiva recebe, de forma comissionada, os apóstolos recebem essa responsabilidade. Eles estão cheios do Espírito Santo. Os amados irmãos estão ali experimentando o novo, o vinho novo, o algo novo já profetizado no Velho Testamento. Mas a igreja começa agora a transição desse novo nível. É um novo despertar. E na minha opinião é a parte mais difícil. O verso 42 diz que a igreja primitiva viviam, eles andavam ali na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Quando a gente para perceber qual é a doutrina dos apóstolos, a gente vai perceber que há um tempo novo sendo estabelecido nessas doutrinas, porque é a transição da velha aliança para a nova aliança. Então imagina você que eles precisavam e deveriam andar, caminhar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e por fim as orações. Parece ser estranho falar isso que eu vou falar, mas as orações vêm por último. Primeiro a doutrina dos apóstolos, um novo entendimento, uma nova forma de enxergar. Comunhão, e comunhão não tem nada a ver com comida. A gente confunde um pouco isso, é verdade. A gente fala assim, vamos comer junto, vamos ter um tempo de comunhão. A gente pensa que comunhão é isso, mas isso é o partir do pão. Comunhão vai um pouco mais além. A comunhão diz respeito a eu ou você reconhecermos o que o outro irmão carrega.
É quando você reconhece, esse aqui é profeta, esse é pastor, esse é apóstolo, esse é mestre, esse aqui tem um dom assim, esse tem esse outro dom. Isso é comunhão. Se a gente não tem o entendimento de comunhão, a gente se isola achando que faz tudo, e ninguém faz nada. Nós somos dependentes um do outro. Um tem uma habilidade, o outro tem outra habilidade, o outro tem outro dom. Então reconhecer os dons, reconhecer as habilidades, isso é comunhão. Comunhão é quando a gente tem um projeto, e o projeto é do céu, e vamos pensar numa construção, e a gente não consegue construir tudo. A gente chama o engenheiro, ele projeta, mas quem constrói é o mestre de obra. Tem a parte elétrica, deixa para o eletricista. Tem a parte do acabamento, deixa para o especialista. Não é assim? Olha, tem que fazer a decoração, deixa para os designers. Cada um contribuindo com a sua percepção e o talento que recebe. Isso é comunhão. E depois vem o partir do pão. E por fim, irmãos, as orações. Porque só faz sentido a gente se abraçar, orar uns pelos outros, depois que a gente reconhece os irmãos. E me perdoe aqui a clareza, que eu falo isso lá na Nova Suíça. Eu falo, não faz muito sentido às vezes a gente orar pelo irmão que está perto de nós. Me desculpa a clareza, querido, mas a gente não sabe nem o nome dele. Não é? Que o Senhor nos desperte para esse novo tempo então, para esse novo entendimento, ao ponto da gente estender a mão para quem está perto da gente, e mais do que uma oração, a gente dizer, querido, olha, eu estou aqui, se precisar de mim, e disposto mesmo. Mas voltando aqui à transição da velha aliança para a nova, penso comigo, que foi e tem sido muito delicado esse entendimento, porque os apóstolos agora carregam uma missão de levar as pessoas a entenderem um novo tempo, um despertar. E essa transição mexeu com o coração de muita gente. Por quê? Porque imagina você, pensa comigo, a velha aliança, o homem era conduzido a fazer a oferta e o sacrifício. Vem comigo, se nós estivéssemos na velha aliança hoje, a gente viria para cá para o templo e os sacerdotes estariam nos esperando ali na porta, e nós traríamos um cordeirinho, um animal para ser executado. Imagine, o sacerdote pegando um animalzinho nosso aqui, a nossa oferta, e depois vem sacrificar o animal, porque era isso que acontecia, era assim que implicava a velha aliança. Então você chegava para o templo, junto com aquele animalzinho, o sacerdote pega o animal, degola ele, e nós estamos lá esperando, para ver se Deus recebeu a nossa oferta. De repente sai lá o sacerdote, e diz assim, família, olha, a sua oferta foi aceita, pode ir embora, vai ter chuva, vai ter provisão, vai ter lavoura, vai ter colheita, e a gente diz, oh glória a Deus, Deus recebeu a nossa oferta. Mas a nova aliança, ela supera tudo isso. A nova aliança, Deus mudou, Ele fez a transição. Ele disse assim, agora não é mais o homem quem sacrifica, agora sou eu. E quando se trata de sacrifício, quando se trata de oferta, quando se trata de presente, escuta isso. Toda vez que alguém oferta, a oferta fala do ofertante. A oferta grita e ela revela o coração do ofertante. Todo presente revela o coração, não de quem é presenteado, mas de quem está presenteando. Sabe aquele negócio assim, ó, vamos fazer um almoço, vamos fazer um churrasco, o kit churrasco que ficou comum agora. Vamos fazer um aniversário. Ficou um pouco mais fácil fazer um aniversário coletivo, kit churrasco, bem assim. Então escuta, o kit churrasco revela o coração de quem leva. O camarada quer comer picanha, mas ele leva o colchão duro. Ele quer beber o melhor refrigerante, que seja para ele a Coca-Cola, mas ele leva o picolino. Não é assim? Porque na verdade, aquilo ali só revela o coração dele. Duro ouvir isso, né, irmãos? A gente dá até uma escorregada na cadeira, um pouco para dar uma escondida, porque todo presente, toda oferta revela o coração do ofertante. E na nova aliança, Deus revela o coração dele para fazer a oferta. E Deus falou assim, ó, a partir de agora, queridos, nesse novo modelo de relacionamento, não é você mais quem vai fazer a oferta.
Diga para quem está perto de você: no novo modelo não é você quem faz a oferta, é Deus. Então os apóstolos tinham que ensinar isso. E alguém com a velha aliança, com a lei, dizia assim: mas como é isso? Eu não levo mais o animal no templo? Eles diziam: não. Mas por que não? Porque Deus agora fez o seguinte: Deus pegou o cordeiro, e lá vem Deus fazendo a oferta, e lá vem Deus revelando o coração dele com o seu presente. Eu acho que Deus deu o melhor dele. Eu acho que Deus não economizou quando fez a oferta, e Ele trouxe Jesus, e Ele sacrificou Jesus. E depois do sacrifício, não é o homem que fica esperando Deus receber a oferta, é Deus quem olha para nós e diz assim: você recebe a minha oferta? Você recebe a minha oferta? Você recebe a minha oferta? Você recebe o sacrifício do meu filho Jesus? Você recebe? Você recebe? Você recebe? Você recebe? E a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Agora, querido, não é Deus que precisa ser convencido. Nós estamos numa semana de despertar, e esse despertar não implica em tentar convencer a Deus. Na verdade, esse tempo aqui é Deus querendo convencer o meu coração e o seu. Do quê? De que já está consumado, de que Ele já te amou, Ele já te perdoou, Ele já começou uma boa obra, e Ele não para no meio do caminho. Oh, Deus bom! Você sabe qual é o primeiro ministério do Espírito Santo? A gente pensa que a gente vai convencer a Deus. Eu vou na campanha convencer a Deus, porque Deus vai me dar um milagre. Você não entendeu ainda, querido. Ele te trouxe aqui para convencer você que o milagre já está em Cristo Jesus, consumado. É só você agora se posicionar com o teu coração, porque tudo é possível ao que crer. O primeiro ministério do Espírito Santo, sabe qual é? Jesus disse assim: quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro ministério do Espírito Santo é convencer você, meu irmão. Você é convencer você, não é convencer Deus, não. Sabe por quê? Porque Deus já está convencido, Ele já te amou quando você ainda estava morto em seus pecados e delitos. Quanto mais agora que você já está lavado pelo sangue de Jesus, rapaz. Quanto mais agora. Amém? Então essa transição da vida dos apóstolos, puxa vida, na minha opinião, ela até hoje, até os dias de hoje, ela é a mais delicada. Porque mudança de mentalidade é a forma de mudar, é a forma de entender que um novo tempo está sendo estabelecido em Deus. Então abra sua Bíblia comigo, querido. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Vamos para o verso, a partir do verso de número 13. É o início do ministério de Jesus. Existe uma sequência de entendimento da palavra que faz a gente ter clareza de que com o coração se deve crer. E eu parei um tempo que o Espírito Santo começou a mexer com o coração, e eu fiquei muito preocupado nisso, porque é muito fácil para mim como pregador, alguém fala assim: pastor, eu preciso de uma orientação, uma ajuda, uma oração aqui, e a gente ora, e desculpa, irmãos, ó querido, se você crer, tudo dá certo. Se não crer, então, e a gente ora,
Passa uns dias, e aí, aconteceu? Não, não aconteceu. Ah, irmão, tem que crer. Fica fácil. Eu oro, não acontece, eu falo, aí, você não creu. Acabou. Estou isento da responsabilidade e você que se vire. Fica fácil para mim como pastor. Eu oro, não acontece. O detalhe é que crer é com o coração, mas antes de crer, algo precisa acontecer em nós. E acredite, Deus não é convencido por orações. Porque se fossem as orações, as petições, o texto bíblico diria assim: tudo é possível ao que ora. E nós fizemos do instrumento de oração, de relacionamento com Deus, o que deveria ser o ambiente de sermos convencidos pelo Espírito Santo. Nós fizemos uma ferramenta religiosa, e nós marcamos o tempo. Quanto mais eu oro, mais Deus vai ser convencido, e logo Ele vai me responder. Como se Deus em algum momento fosse ficar cansado de tanto te ouvir e falar assim: eu não aguento mais, eu vou logo responder a oração dele, porque eu não aguento mais. Deus não é convencido assim. O que acontece antes do nosso coração crer? Esse coração precisa enxergar como Deus enxerga. Esse coração precisa ver como Deus vê. Eu já citei Mateus aqui para a gente começar a ler, mas deixa eu trazer à tua memória o que aconteceu quando Deus evangelizou Abraão. Quando Deus evangelizou Abraão, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, verso 8, ele diz que as escrituras previam que Deus iria justificar todos aqueles que não são judeus pela fé. E Ele fez isso evangelizando Abraão. Nas entrelinhas, o texto está dizendo o seguinte: Abraão precisava ser convencido de um plano, não Deus. Então Deus chama Abraão e Deus evangeliza Abraão. Quando Deus evangeliza Abraão, Deus está convencendo Abraão de uma realidade que ele ainda não entende. Então, cristianismo é Deus convencendo o homem de uma realidade que Ele determinou. Vou de novo. Quando Deus quis revelar o plano dele a Abraão, Deus precisou convencer Abraão do seu plano. Deus nunca precisou ser convencido. Deus tem um plano e Ele quer convencer o teu coração de você fazer parte desse plano. Deus dizia: vou fazer de você uma grande nação, Abraão. A conversa de Abraão: eu nem filho tenho, como que vai ser isso? Lá vem de novo: Abraão, você vai ser uma multidão, pai de nações, cara, vou fazer isso de você. A conversa de Abraão: e como será isso? Se o servo da minha casa é o Eliezer o Damasceno. Então Deus tira Abraão de dentro da tenda, que é o lugar onde limita a sua visão, e Deus abre o entendimento, e ele consegue enxergar. Isso está no Gênesis capítulo 15, o verso de número 5 e 6. Olha para o céu, Abraão. Olha para o céu, Abraão. É como se Abraão olhasse e visse estrelas. O que você está vendo, Abraão? Ah, eu estou vendo estrelas, estrelas, estrelas. Mas há um determinado momento em que a visão espiritual abre, e Abraão começa a enxergar como Deus enxerga. E eu quero, antes de ler Mateus, eu quero, põe por favor, o Gênesis 15, verso 5. Então o Senhor levou-o para fora, olhe para os céus, quantas estrelas se pode contar? Assim será a tua descendência. Ele olhava e a princípio ele vê o que? O natural, até o momento que Deus abre seu entendimento, e ele para de enxergar estrelas, e ele começa a enxergar descendentes. Ele começa a ver como Deus vê. Diga para quem está perto de você: a sua vida só muda quando você começa a ver como Deus vê, viu? Enquanto a gente continua vendo o natural, é tudo normal. Um pai, quando olha para um filho com os olhos naturais, ele vê mais um. Tem que cuidar, tem que dar comida, tem isso, tem aquilo. Mas quando ele olha com os olhos de Deus, ele fala: esse será grande no Senhor. Ele vê um profeta, ele vê alguém para transformar essa geração. É assim. Às vezes eu converso com alguns irmãos, Lê, você também, cara. E alguém fala assim: nossa, o ministério é complicado. Meu irmão, a gente só precisa olhar com os olhos do céu.
Porque se a gente olhar com os olhos de Deus, a gente vai ver que isso aqui é a oportunidade do Senhor convencer corações daquilo que Ele já está movendo, Ele já está fazendo. E o grande segredo do cristianismo não é fazer para Deus, é fazer com Deus. É descobrir o que Deus está fazendo aqui no São Manuel e fazer junto com Ele, Senhor. Aqui, Senhor, as minhas mãos. Aqui, Senhor, a minha voz. Aqui, Senhor Deus, o meu talento. Está aqui o meu dom. O que o Senhor quer fazer? Então Abraão é convencido. Olha para o céu, Abraão. Ele abre os olhos, agora ele vê descendências. E aí o verso de número 6 diz que ele crê. Antes do coração crer, tem que enxergar. Isso tem um nome. No hebraico aparece a expressão shazon, ver como Deus vê. Então creu ele no Senhor, e isso foi considerado justo. Foi creditado na conta dele, justiça. Aí Deus muda o nome dele. Esse Deus não é gente, não. Olha o jeito que Deus trabalha com a gente, irmãos. Muda o nome. Sabe por quê? Porque agora que você viu como Deus vê, agora você tem que falar como Ele fala. Deus muda o nome de Abraão. Abrão, pai da altura. O nome é mudado para Abraão, pai de multidão. Tiago, olha que coisa doida. Lá vai Abraão para outras regiões. Ele vem chegando com a comitiva dele, com a caravana. Alguém aborda ele e diz assim: quem são vocês? Eu sou pai de multidão. E alguém diz assim: e onde está seu filho? Onde estão seus descendentes? E ele vai ter que responder: eles não nasceram ainda. Aqui no físico ainda não, mas no coração de Deus já existe, porque eu já vi. Eu já vi. Ele vai ter que falar como Deus fala. Então escuta, meu irmão. Deus muda a sua forma de pensar e você começa a enxergar como Deus enxerga. Depois Ele muda a tua forma de falar. Você vai ter que falar que você é abençoado. Você vai ter que falar que você é perdoado. Você vai ter que falar que você é do Senhor, porque isso é ser convencido. Enquanto você fica fazendo as suas declarações, e desculpa, querido, essas declarações que não mudam nada, só fala do problema, e perdoa, querido, me perdoa, nós somos especialistas em orar problema. Ah, como nós somos bons de orar problema. A gente dobra o joelho e a gente ora problema. Sabe por quê? Porque enxergamos problema. Quando os nossos olhos estão abertos e enxergando como Deus enxerga, Deus não fala problema, Deus fala solução. E aí a gente começa a orar o quê? Solução. A gente começa a falar como Deus fala. Quando todo mundo está falando secou, a gente está falando assim, prosperou. Quando todo mundo fala assim, não tem chuva, nós estamos dizendo, vejam, o tamanho da mão do homem já está vindo, tem água. Quando todo mundo está falando de seca, nós estamos falando que é abundância da parte do Senhor. É assim que funciona. Então, tudo isso começa a acontecer quando a gente muda a semente. Me ajuda aqui? Me perdoe que eu gosto de pedir muito para repetir. Tem gente que não gosta de repetir, tá bom? Eu respeito você, fique à vontade. Mas se você tiver coragem para fazer isso, diga para quem está perto de você assim: se você mudar a semente, você vai conseguir uma nova colheita. Foi isso que Deus planejou. Na transição da velha aliança para a nova, Deus planejou isso. Deus bateu o olho e falou assim: quer saber? Eu vou ter uma nova colheita a partir de agora. Que colheita é essa, Senhor? Corações dispostos a me obedecer. Eu vou agora ter uma colheita de pessoas que não estão presos mais nas coisas terrenas. Eles estão dispostos a ouvir a minha doce voz. Eles estão dispostos a abrir mão de tudo por amor de mim. E para Deus ter essa colheita, Ele mudou a semente. Então Ele plantou Jesus. E agora, a colheita do Senhor é essa pessoa transformada perto de você. Tem uma pessoa igualzinho a Jesus aí perto de você, manifestando o céu na terra. Vamos lá, Mateus capítulo 3, verso de número 13. É a quebra de um silêncio, é o despertar de um novo tempo. Todo novo tempo, para se iniciar, ele começa com um despertar.
O novo dia, ele começa com o raiar do sol. É quando a noite vai sendo dissipada pela presença da luz. A luz do dia. É óbvio que o salmista, no capítulo 30, o verso 5, ele diz que, a parte B do texto diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o choro da noite, que envolveu toda a humanidade, até o dia que amanheceu. E sabe que dia foi esse? Foi um domingo, aonde o ar da ressurreição parou sobre a terra, e Jesus ressuscitou. Foi nesse dia que todo choro cessou. Foi nesse dia que as lágrimas agora tiveram sentidos, e Deus mudou o plantio. Ele plantou uma semente que é Cristo, e agora todos os que entram por esse caminho têm o direito de desfrutar de um tempo novo. A pergunta que eu quero fazer é assim: você está disposto a entrar por esse novo caminho, vivo, santo, da parte do Senhor? Então veio Jesus da Galileia ter com João. De um lado, o ministério do arrependimento. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Por que mudança de mentalidade? Porque eu pensava que antes era do jeito da lei. Mudança de mentalidade. Eu pensava que não tinha jeito. Eu pensava que era da forma antiga, mas agora é de um novo jeito. De um lado, João Batista, a voz que clama no deserto, vem quebrar um silêncio de 400 anos. Do outro lado, sabe quem vem ao encontro dele? A semente que Deus plantou. Veio Jesus da Galileia, vem com João, junto ao Jordão, para ser batizado com ele, por ele. De um lado o arrependimento, do outro a graça e o favor dos céus. Escute o que eu vou te falar. Aonde tenha o ambiente do arrependimento, o arrependimento sempre vai atrair o favor de Deus. A graça foi ao encontro. Não foi João Batista ao encontro de Jesus. E eu acho isso impressionante. Sabe por quê? Porque a gente fica sempre assim. A gente quer tocar em Jesus. Eu quero tocar em Jesus. Aonde que Jesus está? E na verdade é Jesus quem vem ao encontro de um coração arrependido e modificado. Um coração que deseja, um pensamento que entendeu, mudança de mentalidade. É Jesus que vem ao encontro. Vou de novo, porque isso aqui quebra a religião. Diga para quem está pertinho de você: é Jesus que vem ao encontro. A gente pensa que é a gente que acessa Ele, irmãos, mas é Ele que nos alcança. Era uma terça-feira, deixa eu contar isso para você. Nós congregávamos no Parque das Nações. Naquela terça-feira, o Senhor moveu um ambiente tão gostoso naquele culto. A glória do Senhor tomou um ambiente, e nós estávamos orando. Eu estava ministrando, e eu estudei teologia, e eu aprendi na teologia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e era um véu espesso, que separava o lugar santo do santo do santo. E de forma teológica, eu gritei bem assim, bem desse jeito. Eu disse: o véu do templo se rasgou de alto a baixo, agora você pode entrar no santo do santo. E os irmãos disseram: aleluia. Mas quando eu disse isso, o Espírito Santo gritou dentro de mim, e ele disse assim: não. E eu me assustei. Eu disse: não, Senhor, como não? Eu aprendi isso na teologia. E o Espírito Santo disse assim: não, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, e agora não é o homem que consegue entrar aqui dentro. Agora o meu ministério está liberado. É eu que saio do santo do santo e vou pelas ruas, avenidas, becos. Eu vou por meio dos lugares, e eu vou buscar o perdido. Eu vou tocar ele, eu vou convencer o coração dele do pecado, da justiça e do juízo. E eu falei: Jesus, como a gente é religioso. A gente determina o lugar quando a gente entra, é o nosso esforço. Deus não quer o nosso esforço, Ele quer o nosso coração. A mudança de mentalidade. De um lado o arrependimento, do outro a graça. E Jesus vem para ser batizado por João. Agora escuta isso. O batismo de João não é o batismo das águas. Deixa eu te explicar isso. As águas é a simbologia
Mas João Batista, ele não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós, a igreja, batizamos os discípulos. Inclusive no final do mês agora tem batismo. Esse batismo que nós vamos batizar as pessoas é a identificação da morte e ressurreição de Jesus. O batismo de João era o batismo do arrependimento. O batismo de Jesus ainda não estava vigorado. Depois, Jesus vai permitir os discípulos dele batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse batismo aqui não é o batismo, esse é o nosso batismo. Mas Jesus vai ao encontro dele, porque ele é autor e consumador da fé. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou mostrar para vocês qual é o caminho de se viver um tempo novo e um despertar. Jesus é o tipo do líder. Estou vendo o Rodrigo lá no fundo. Digão, Jesus é o tipo do líder que não fica dizendo para nós assim, ó, vai que eu estou te mandando ir. Ele diz assim, eu vou primeiro, vou fazer como é, e quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, segue-me, faz igual eu fiz. Esse é o nosso Senhor. Aí Jesus vem mostrar para nós que a mudança de mentalidade precisa acontecer. E todas as vezes que o arrependimento tomar o nosso coração e o nosso entendimento, e arrependimento é começar a enxergar como Deus enxerga, porque o arrependimento vem primeiro e depois o crer vem em segundo. Se você quer crer, meu irmão, você vai ter que entrar na atmosfera do arrependimento, da mudança de mentalidade, de começar a pensar como Deus pensa, e depois o teu coração toma formato de como Deus enxerga e vê. Aí você começa a crer na mesma dimensão que a palavra foi proferida. Crer é uma resposta ao céu, na mesma medida que a palavra foi liberada. Lá vem Jesus. Todas as vezes que a gente passa por esse ambiente de arrependimento, e o arrependimento é mudança de mentalidade. Eu pensava que não tinha jeito, mas agora eu descobri que tem. Eu pensava que eu estava perdido, mas agora eu descobri que no Senhor eu estou encontrado. Ele me achou. Eu pensava que eu não tinha perdão, mas eu descobri que Ele me amou, mesmo quando eu estava morto. Eu começo a pensar como Ele pensa. Isso é arrependimento. Arrependimento não é ficar chorando, ai que foi que eu fiz, ai que foi que eu fiz. Arrependimento é levantar e consertar a situação, dizendo, Senhor, errei, mas está aqui a disposição de arrumar o que eu errei. Se isso for possível, eu não erro mais, Senhor. Eu quero o teu sangue sobre a minha vida. Isso é arrependimento. Talvez você não cometeu pecados como Davi fez, mas Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que arrependimento era, eu não volto mais nesse lugar. Se eu errar, é um novo erro, mas esse que eu cometi nunca mais na minha vida. Entende isso? A disposição de conserto que esse homem tinha. Mas vamos lá. Todas as vezes que você muda a semente, você muda a colheita. Mudou a semente no teu coração, muda a colheita. E eu vou te falar mais. Deus não precisa de 1 ano para fazer uma colheita amadurecer e frutificar. O poder de Deus, ele não precisa de 6 meses, ele não precisa de 3 anos. Não. No mundo espiritual, o poder de Deus acontece de forma ímpar. Você pega lá a vara de Arão, que eles cortaram e colocaram as 12 na frente da arca da aliança, e Deus disse assim, no dia seguinte, a vara que florescer, essa vai apontar quem vai ser o sacerdote. Numa noite, aquela vara cortada, ela floresceu, ela deu folhas. É impossível isso, uma vara cortada da amendoeira, cortada da árvore, cortada da sua vida, ela floresceu, ela frutificou, apontando que o poder de Deus pode fazer isso. Então diga para quem está perto de você, se você mudar a semente, você vai ter uma nova colheita. Então vamos lá, volta o texto para mim, Mateus capítulo 3, verso 14. João disse para ele, Senhor, não vou batizar o Senhor. O Senhor que deveria me batizar. E o Senhor disse, vamos continuar por aqui? Vamos continuar? É necessário que se cumpra toda a justiça. Há um caminho que agrada a Deus, e esse é o caminho que a gente não pode modificar. Continuou o texto. Então ele permitiu, verso 16. Olha o que acontece.
Jesus tinha pecado? Não. Então por que ele se batizou? Porque é o batismo do arrependimento. Ele está entrando pelo caminho, está ensinando como que se faz. Todas as vezes que a gente muda a forma de pensar e o arrependimento toma o nosso coração, nós conseguimos crer. Sabe o que acontece com quem entra por esse caminho? 3 coisas marcantes vão acontecer em tempos recordes, rápido. As coisas acontecem de forma rápida. Então, a mudança de mentalidade, ela precisa estar acontecendo a todo tempo. Como isso procede? Pela palavra. Você tem que ser convencido pela palavra. Enquanto isso não acontece, você continua pensando de forma pequena e terrena. Você precisa pensar como um homem de Deus, como alguém do céu, não da terra. Vou falar de novo para você dar um amém aí. Você precisa pensar como um homem de Deus, do céu e não da terra. Porque é isso que Deus espera de nós. Alguém pensava assim: não tem salvação para mim. Ele ouviu a palavra pregada aqui nesse altar. Os olhos espirituais foram abertos e ele descobriu: tem salvação para mim sim, tem perdão para mim sim. Pronto, mudou a semente, mudou a colheita. É um novo tempo, é um novo dia. Olha o que acontece. Quando Jesus, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. A água é a simbologia. O arrependimento é o caminho. Quando o arrependimento acontece, eis que lhe abriram os céus. Essa é a primeira coisa que acontece quando alguém passa por o batismo do arrependimento. O céu se abre sobre a vida dele. O céu se abre sobre a tua vida. Quando muda-se a forma de pensar. Alguém pensava, escuta isso. Alguém pensava que era abençoado porque dizimava alto. Alguém pensava que era abençoado porque dava uma oferta. Senhor, eu vou te dar uma oferta e o Senhor vai me abençoar. Mas ele descobriu que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, verso 3, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Ele entendeu que agora ele não dizima simplesmente para ser abençoado. Eu dizimo porque sou abençoado. Ó como que muda. Céus abertos sobre a nossa vida. Levanta sua mão direita bem alta comigo e diga assim: eu tenho céus abertos sobre a minha vida. Diga comigo assim: eu dizimo, eu oferto, não para ser abençoado, mas é porque eu sou abençoado. Amém. Começa a entender isso? Os céus são abertos. A gente pensa que a gente vai acessar algum lugar. É Deus que está liberando sobre as nossas vidas, queridos. Nós não temos condições nenhuma, mas o caminho da mudança de mentalidade, a gente começa a entender que em Cristo Jesus já está consumado, já está feito. Céus abertos sobre a tua casa, céus abertos sobre os teus negócios, céus abertos sobre a tua família, céus abertos sobre o futuro dos teus filhos, céus abertos sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, céus abertos sobre o teu ministério, Paulo, sobre o teu ministério, pastor Leandro, sobre esta casa, sobre esse ambiente, sobre esta igreja, céus abertos. Isso é a primeira coisa que acontece, porque a gente para de ser escravo e começa a viver como filho. O escravo trabalha por salário, mas o filho se movimenta pela herança. É totalmente diferente. O servo, ele entra na casa de alguém e ele tem que esperar ser servido. Quer uma água? Quer isso? Quer aquilo? Eu aceito. Mas o filho não. O filho, se ele tem sede, ele bebe água. Se ele quiser, ele bebe até o refrigerante e o suco de laranja que está lá. Ele pega à vontade, é dele. Para de fazer as coisas para Deus, porque os céus já estão abertos sobre a tua vida. Comece a fazer com Ele. Segunda coisa que acontece aqui: os céus se abriram, e agora o Espírito de Deus veio descendo sobre Jesus como pomba. Essa é a segunda marca que acontece no coração daquele, na vida daquele que começa a entrar pelo caminho da mudança de mentalidade. Tem a marca da promessa, é selado com o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Aprovação do céu. Não é a sua mão, é a mão do Senhor te favorecendo. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim: se Deus não edificar a casa, em vão os trabalhadores fazem isso.
Sabe o que Deus está dizendo nessa palavra? Que se não for a graça dele, querido, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, que o resultado vai ser ruim. Mas se Deus estiver nesse negócio, meu irmão, não é força e não é violência, é o Espírito do Senhor. É Deus movimentando, é Deus soprando um tempo novo sobre a tua vida. É o auxílio do céu, é o auxílio do Espírito Santo endossando o que você faz. E não porque você faz, é porque você está fazendo com Ele. Senhor, dá a direção e eu ponho a mão. Se o Senhor falar que não, eu tiro a mão e está tudo certo. A gente precisa entrar no barco que Jesus está, meu irmão. O grande problema nosso é que nós tomamos decisões, fazemos as coisas, e depois, de forma religiosa, nós corremos lá de joelho e dizemos: Senhor, vem consertar, desculpa a expressão, vem consertar os erros que eu cometi. Vem, Senhor, me ajudar a pagar as contas que o Senhor não mandou eu fazer. Vem, Senhor, me ajudar a resolver os problemas que eu me meti, que o Senhor não me direcionou a fazer. Esse é o nosso mal. Porque se a gente recebe o Espírito Santo da graça, agora a gente só precisa ficar atento. Senhor, me conduz, me direciona, me mostra, me inspira. O Senhor me inspira. E aí eu posso transpirar. Porque uma vez que o Senhor direciona o nosso coração, nós vamos para o caminho direcionado dEle. Diga para quem está pertinho de você assim: ouça mais a voz do Espírito Santo. O verso 17 finaliza ali. E uma terceira situação acontece, e eu amo essa também. Uma voz do céu veio sobre Jesus, dizendo assim que o caminho do arrependimento traz 3 coisas: céus abertos, aprovação do Espírito Santo te conduzindo, te orientando. E agora, isso aqui é maravilhoso, ele traz uma nova identidade. Ele diz assim: este é o meu filho amado. Ele traz validação na tua identidade, em quem você é. Você não é um qualquer um, meu irmão. Deus não colocou você no mundo para você tentar ser alguém. Deus não te colocou nesse mundão e disse assim: vai, tenta fazer alguma coisa. Na minha adolescência eu tive um problema muito sério. O meu problema era entender isso. Eu tinha um problema muito difícil que meu coração não conseguia. Eu dizia assim: Senhor, não faz sentido. Se eu estava no céu, por que o Senhor mandou eu para a terra? Para mim lutar para voltar para o céu. Eu pensava nisso, cara. Eu acho que eu era meio louco. Eu ficava assim: meu Deus, não faz sentido. Por que o Senhor me fez eu nascer? Por que o Senhor colocou eu aqui nessa terra? Agora eu tenho que lutar para voltar para o céu. Minha cabeça não entendia isso. Deus planejou você, querido, porque a eternidade em Cristo agora já está garantida. Quantos já nasceram de novo aqui? Deixa eu ver. A sua eternidade está garantida. Você já é do Senhor. O céu já não é mais o nosso destino. O céu é agora a nossa origem, não é? Não é verdade? Agora então nós vamos manifestar o céu na terra. E é a identidade dos filhos que fazem isso. É através dos filhos. Este é o meu filho amado. O Senhor testifica a identidade de quem nós somos. É a mudança de mentalidade. Para de orar como escravo, rapaz. Para de ficar tentando convencer a Deus. É você que tem que ser convencido. Tem alguém fazendo uma oração bem assim: Pai, o Senhor é o meu Pai. E ele diz: eu sei que eu sou. É você que não entendeu ainda que você é meu filho. Que amanhã de terça-feira, quando você dormir nessa noite, amanhã cedo, quando você abrir os olhos, você já manda logo uma palavra bem linda, dizendo assim: oi Pai, bom dia, vamos viver esse dia juntos. E não sabe aquela oração sofrida, em dizer assim: olha Pai, olha, tentando convencer a Deus que deixa o Espírito Santo te ajudar. Você é filho amado, Ele te amou, Ele te perdoou, Ele tem um novo tempo para a sua vida. É um despertar do Senhor nesses dias para o teu coração. Vou pedir para o pessoal do louvor chegar aqui pertinho para a gente cantar uma canção, para a gente orar juntos. Eu confesso que eu me empolgo quando eu estou falando da palavra. Eu ficaria aqui a noite inteira. Verdade, irmãos. Eu sei que você tem compromisso e a hora está avançando. Eu vou terminar aqui. Mas vai ter um dia que o nosso culto vai começar e ele não vai terminar mais. Não vai se estender por toda a eternidade, querido. Talvez eu não esteja aqui com vocês, talvez não seja hoje. Nós vamos estar lá, talvez lá no Nova Suíça, vocês aqui, mas nosso encontro vai ser nos ares com o Senhor.
Amém, queridos? Te coloque um pouquinho de pé. Faz favor, fica um pouquinho de pé. Deixa eu perceber se essa palavra está mexendo com o teu coração ou se é só a empolgação da minha parte aqui. Mas faz cara aí, faz uma cara de quem não é mais escravo. Você é filho, você sabe quem é a tua identidade, você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, você tem os céus abertos sobre você. Faz aí um sorriso de alguém que tem os céus abertos sobre a sua vida. Deixa essa pessoa perto de você ver. Deixa ela ver, deixa ela ver, deixa ela ver. Ó, como que é a cara de quem tem os céus abertos sobre a sua vida? A gente brinca assim, irmão, mas essa é a nossa realidade. Deixa eu terminar com um texto aqui, vai. É Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses 3:1, e nós vamos cantar uma canção aqui, vamos orar juntos. Só o refrão dela, para não se estender muito, né? Então o horário passa. Colossenses capítulo 3, verso 1, de pezinho assim. Os irmãos vêm aqui também, que maravilha, vai lá. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, busque as coisas que são de cima, não da terra. Não se prende mais nas coisas da terra, não, querido. Você não é daqui, rapaz. Isso aqui vai ficar. As coisas da terra vai ficar. Busque as coisas do alto. Continua lá o texto. Continua o texto. Tira não, põe ele para mim lá. De novo. Colossenses 3:1. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o verso 2. Vai para o 2. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Meu irmão, sai dessa vida terrena de escravo. Você é filho do alto, você é do céu. Você tem o Espírito da graça. Você tem os céus abertos sobre a tua vida. E o Senhor já fez declarações: dei do meu Espírito sobre você. E agora você é filho. Você é herdeiro. Pense nas coisas que são do alto. Vai para o verso 3, eu termino ali. Porque vocês já estão mortos para essa vida, a terrena. E a vida, a vossa vida, a verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seremos semelhantes a Ele. Levanta um pouquinho mais as tuas mãos aos céus. Como que é a oração de um filho? Como é a oração de alguém que tem os céus abertos? Como é a oração de alguém que não precisa mais convencer a Deus? Para Deus te dar o que você precisa, você não precisa mais convencer Ele. É você que precisa receber a tua porção. A oração é: Senhor, eu recebo. Eu recebo a oferta, eu recebo o sacrifício, eu recebo o presente, eu recebo, Senhor, a minha porção dessa noite. Eu recebo esse tempo novo de despertar. Eu recebo a nova unção. Eu recebo, Senhor, a tua palavra de vida, de ressurreição, de céus abertos. Coração assim, querido. É uma nova temporada sobre essa casa. Eu estou profetizando. É um tempo novo sobre esse ambiente. Eu estou profetizando sobre a tua vida.
você vai viver o melhor tempo da tua história. Você vai ver Deus se movimentando ao teu favor, não porque você é especial, é porque você está agora entrando na movimentação que Ele já está produzindo. Você não está correndo contra o vento, você está a favor do vento do Espírito Santo. E o Senhor quer movimentar coisas imprescindíveis, coisas novas. E para isso Ele não quer mais usar Moisés. O tempo de Moisés já foi, o tempo de Elias já foi, o tempo do profeta Eliseu também já foi, o tempo de Davi também já foi. O Senhor quer agora a manifestação dos filhos desta geração. Há uma ardente expectativa que aguarda a manifestação dos filhos. Aonde estão? Aonde estão eles? Os homens que vão fazer a diferença dentro das casas, os pais que vão governar os casamentos, os filhos. Aonde estão os homens que vão ser o sacerdócio real dentro de suas casas? Aonde estão as mulheres que serão as intercessoras, aquelas que estarão compromissadas com o que Deus está fazendo? Aonde estão os pais, esses que estão sensíveis à voz do Senhor e atentos, porque dentro de casa eles estão cuidando, não é de uma criança comum, é de um profeta dessa geração? Aonde estão esses? Esses estão bem aqui nesta noite. Deus está soprando um tempo novo sobre a tua vida. E se você disser sim a essa doce voz, algo da parte do Senhor vai tomar a tua história, vai tomar o teu coração, e você vai ver o céu se abrindo sobre a tua vida, e essa identificação sendo firmada em teu coração. Fecha um pouquinho os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, Senhor, sobre esse ambiente profético. Eu quero declarar sobre os homens o sacerdócio, sobre os varões aqui, Senhor, que esses amados exerçam mesmo a responsabilidade desse novo tempo, de caminhar segundo a tua doce voz. Muda mesmo o coração e a forma de pensar, enche eles com o teu poder, e nós vamos ver o teu santo nome ser glorificado. Toca, Senhor, as mulheres, as mães, as esposas. Traz mesmo, Senhor, a sensibilidade da tua direção, da tua doce voz, que com esse jeito simples, meigo e doce do Senhor falar, elas possam se caminhar, elas possam continuar nessa instrução do teu Santo Espírito, que elas sejam sensíveis, mas poderosas na oração e na intercessão. Senhor, derrama do óleo fresco e faz mesmo, Senhor, de um tempo novo aqui. Alcança os filhos, alcança os jovens, alcança, Senhor, essa força desses moços, porque eles são fortes no Senhor, e levanta mesmo para um despertar sobrenatural, em nome de Jesus. Eu declaro aqui os céus abertos sobre a tua vida. Digam amém. Eu declaro os céus abertos sobre a tua casa. Eu declaro os céus abertos sobre os teus negócios. Eu declaro os céus abertos sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Todos os que creem, levantem as suas mãos aos céus e aplaudam forte o nome do Senhor. Pela tua fidelidade e pelo teu imenso amor. Todos os que recebem essa palavra, diga amém. Põe a mãozinha sobre a tua cabeça assim, diga: eu recebo a minha porção dessa noite, para minha vida, para minha casa e para minha família. Amém. De pezinho assim, eu quero orar junto com você por esse casal lindo aqui de pastores. Por favor, Leandro, Paula, vou chamar minha esposa para vir aqui pertinho também. Queridos, que igreja linda. E eu não estou falando do templo não, tá? Estou falando desses irmãos aqui, ó. Eles são o reflexo de vocês. Que o Senhor continue mesmo florescendo o chamado, a visão, ampliando e usando vocês de forma poderosa. Se você concorda comigo, levante suas mãos em direção a essa família.
Aleluia. Senhor, aqui estão os teus servos, os teus ministros que o Senhor colocou nesta casa. E aquilo que eles carregam, Senhor, é do céu. Aquilo que eles carregam é poderoso da tua parte. Senhor, sustenta a vida deles. Sustenta, Senhor, o pastor Leandro. Sustenta a pastora Paula. Fortalece, Jesus. Renova. Acrescenta sobre eles da tua graça, do teu favor. No nome de Jesus Cristo, que eles recebam a cada dia, Senhor, das revelações dos céus. Que eles recebam, Senhor, todos os dias as instruções do céu para compartilhar com a tua igreja, compartilhar com o teu povo. E que a tua graça, Senhor, seja mesmo o sustento, o alimento deles de todos os dias. Firma, Senhor, os pés dele. Firma, Senhor, os pés dela na tua presença, pois o Senhor é a rocha inabalável. E que eles sejam assim também, inabaláveis no Senhor, guardados no Senhor. Cobre-os com teu sangue, Jesus. E que a cada dia, Senhor, o teu favor e a tua graça seja manifestada sobre a vida deles e sobre tudo aquilo que eles colocarem as mãos. Seja para o teu louvor e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que noite extraordinária o Senhor nos deu. Se você quiser agradecer a Deus com as suas contribuições, os gasofilaços vão ficar aqui na frente, tá? Tem lá no fundo também. Você fique à vontade para fazer isso, tá? Adorando a Deus também. Bem, levante bem alto suas mãos aos céus. Já agradeceu ao Senhor por tudo isso? Tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Pai, te adoramos, te agradecemos, Pai, pelos teus filhos, Pai, por todo aquele que saiu de sua casa, Pai, disposto a te entregar uma adoração. Abençoa, Pai, as nossas idas para casa. Eu sei que o Senhor vai nos guardar, nos proteger, Pai, nesse caminho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre cada um agora e para todo sempre. Amém. Vai em paz, querido. Que Deus te abençoe.